Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Coders Academy. É, Dessa vez, sim, se você estava procurando um bom podcast, um bom conteúdo de tecnologia, esse é o nosso objetivo. Nós, todas as quintas-feiras, estaremos aqui com um convidado diferente para fazer uma talk e trazer um conteúdo, algo que acrescente no seu dia a dia como um profissional de TI. Hoje, para trazer um pouco de conteúdo aqui para a gente, né? Nós temos uma talk sobre introdução ao aprendizado de máquina com o George Moura. Aqui está George Nunes, eu não sei como é que ele prefere ser chamado, mas beleza. Ele que é formado em engenharia da computação pela UFPB. Ele é engenheiro de sistemas na Indra atualmente. E além disso, né, um cara com bastantes hobbies, ele é bodybuilder, jiu-jiteiro, dançarino, cosplay, guitarrista e em homenagem a ele, a camisa aqui, ó, do campeão brasileiro de futebol americano, que George também é Olha, Como jogador eu, de futebol americano. Então, como eu sabia que você ia estar com essa camisa aí, eu até peguei a minha também aqui, ó. Depois eu mando uma pra você aí em Portugal com o meu número, tá certo? boa, olha 45. aí, olha aí. Então, seja bem-vindo, George. Boa noite. Boa noite, Ramon. Eu preparei aqui uma apresentação, né, relacionada à inteligência artificial. Essa minha apresentação ela vai consistir nos slides e depois eu vou mostrar um trecho de código de uma aplicação que eu fiz para que a gente entenda os conceitos programacionais, né? Essa apresentação ela tem o intuito de introduzir alguns conceitos teóricos para que quando a gente for dar uma analisada no código a gente tenha um entendimento melhor a respeito do que é que está escrito lá. Boa, boa. Vai ser um overview bem legal aí. Não tem tanto tempo, né? Mas eu acho que vai dar pra gente trazer aí um conteúdo bem legal. E qualquer coisa a gente já marca a gente tá na introdução, a gente já marca um passo 2, um passo 3 e vamos Já avançando marca uma nesse caminho. próxima, né? É, isso Vamos aí. embora. Bom, antes da gente começar a nossa talk, queria deixar aqueles bons e velhos lembretes, né, para vocês. Então, se você está chegando aqui agora e ainda não segue nossa página, deixa o seguir aí, seja no YouTube, seja na Twitch, isso ajuda bastante a gente. Se você, por acaso, você é assinante do Amazon Prime e ainda não sabe, a Twitch tem o Prime Gaming, onde você pode vincular a sua assinatura do Amazon Prime com a sua assinatura da Twitch e você pode se inscrever em um canal da Twitch por mês, tá? Então, se você não sabe disso, você é assinante da Amazon Prime e você puder deixar a assinatura com a gente, isso ajuda bastante para que a gente esteja aqui todas as terças e quintas-feiras com conteúdo diferente, trazendo convidados diferentes. Isso eu acho que é bem enriquecedor para todo mundo. Outra coisa, acho que YouTube, curte e compartilha. Se você gostou do conteúdo, bota um comentário aí. Qualquer coisa sobre o conteúdo, sobre o George, tá? Pode botar aí no comentário que ele vai estar acompanhando. E sobre essa talk, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer durante a talk, mandem aí no chat, tá? Eu vou estar juntando todas essas perguntas. A gente vai ter um momento no final onde o George vai responder. Não sei se todas, vai depender da quantidade de perguntas que vão surgir aqui, mas eu acho que praticamente todas dá para a gente responder no nosso time. E é isso. Não esqueçam de mandar as perguntas, comentários, que a gente vai lendo tudo no final, tá bom? Então, George, é só isso. E o palco é seu, cara. Fica à vontade. Seja bem-vindo aí ao Coders Academy e dê seu show. Show de bola, Ramon. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui. Eu vou ter que dar uma pequena carreira aqui relacionada a esses slides, porque Ramonzinho mandou um e-mail para mim dizendo que tinha 40 minutos para apresentar, então vou ter que dar uma agilizada. Então, eu vou passar aqui rapidamente, pessoal. Nem que eu quisesse, eu conseguiria passar tudo que é necessário para você começar a trabalhar, para você, na verdade, começar não, né? Começar com certeza vai ser o suficiente, mas para que você tenha um entendimento completo a respeito da inteligência artificial, é muito tema, então com certeza aqui eu vou deixar muita coisa passar, mas vamos começar para que a gente consiga chegar lá no final e eu consiga mostrar o código para a gente ver, beleza? Então, como é a minha apresentação, o Ramon fez uma parte da apresentação aí, mas aqui eu separei
algumas coisas que eu já fiz no passado relacionadas à inteligência artificial, como o Ramon disse, sou bacharel em computação, formado pela Universidade Federal da Paraíba. Meu TCC, ele foi um modelo de machine learning para previsão da chance de aprovação de propostas em tramitação no Senado Federal, utilizando a ADABUS com árvore de decisão, que são 2 algoritmos de machine learning. Em 2017, eu comecei a trabalhar na Conductor, em meio de pagamento, atuando no desenvolvimento de modelos de machine learning para análise de fraude e análise de comportamento. E desde 2020, eu atuo como engenheiro de sistemas na Indra, mas também sou líder da célula de inteligência artificial aqui do Delivery Center de João Pessoa, certo? Então, isso aí são algumas das coisas que eu já fiz relacionadas a IA e o motivo pelo qual fui convidado para fazer esse talk. Então, eu vou começar com uma introdução a respeito do tema. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas conceituações a respeito de inteligência artificial. E depois eu sigo com algumas aplicações e aí a gente já vai para a prática, certo? Então, o que é inteligência artificial? Eu trouxe aqui 3 definições, né, de algumas pessoas ali em meados de 1980, 90. O Winston, em 1984, ele disse o seguinte: a inteligência artificial é o estudo das ideias que permitem os computadores serem inteligentes. Então, aí a gente já tem a primeira ideia de que a gente queria simular a inteligência humana a partir dos computadores. Em 1990, esse rapaz, os 2 últimos é meio difícil pronunciar o nome, então eu não vou nem tentar, ele disse o seguinte: é o campo de estudo que tenta explicar e simular o comportamento inteligente em termos de processos computacionais. Essa já é uma definição um pouco mais refinada, que foca na simulação da inteligência humana a partir dos computadores, né? A gente quer que as máquinas comecem a pensar ali de uma maneira semelhante aos seres humanos. E em 1990, esse outro rapaz, que não vou nem tentar, falou o seguinte: a arte de criar máquinas que executam funções que requerem inteligência quando executadas por pessoas. Então aí a gente já começa a pensar em problemas que, para que sejam solucionados, a gente precisa que máquinas pensem de maneira semelhante ao ser humano. E é aí que a gente começa a definir de verdade o que é que a gente quer, o que a gente busca com a inteligência artificial, né? Em 1950, um rapaz chamado Alan Turing, que é bem explorado aí na cultura pop, existem alguns filmes que retratam algumas coisas que Turing pesquisou, o jogo da imitação, Ex Machina e coisas do tipo. Ele propôs o teste de Turing, que é um teste que é executado contra uma máquina para tentar entender se ela consegue ter uma inteligência que se aproxima à inteligência humana. Então, o teste de Turing testa a capacidade de uma máquina de exibir um comportamento inteligente equivalente a um ser humano. E esse teste consiste no seguinte: o interrogador conversa com um sujeito que pode ser um computador ou um ser humano. Se o interrogador não conseguir decidir se o sujeito é um computador ou um humano, então o computador passou no teste de Turing. Como eu disse, esse teste ele visa avaliar a capacidade do computador de simular a inteligência humana. E como a gente já viu, o objetivo da IA é esse. Então, esse teste foi proposto em 1950 por Alan Turing, e desde então vem se discutido muito a respeito da evolução do campo de inteligência artificial. Então, eu vou mostrar algumas aplicações, boa parte de vocês já devem conhecer todas elas. Não sei se todos imaginavam que isso era feito com inteligência artificial, mas se não, eu vou mostrar agora. Uma das aplicações são assistentes virtuais, que a gente já conhece, Siri, Google Now, Alexa, são aplicações de processamento de linguagem natural com inteligência artificial, né? Tradutores, Google Translate, enfim, também funcionam com IA. Reconhecimento facial, e aí a gente já vê vários produtos que se utilizam dessa tecnologia, né? Google Fotos, Apple Fotos, Facebook, Snapchat, Instagram e por aí vai. Legenda automática de imagens é outra aplicação que também envolve linguagem e tudo mais, e análise de processamento de imagem. Carros autônomos, um tema que na história recente bombou e que vem sendo muito pesquisado desde então. É uma aplicação bem pragmática da inteligência artificial, e se eu fosse falar de todas as aplicações aqui, eu ia demorar muito tempo, né? Realmente são várias: sistema de recomendação, detecção de fraude, reconstrução de cena 3D e por aí vai. Então, o campo de estudo, ele engloba uma série de problemas muito recorrentes no cotidiano, né? No dia a dia, e se eu fosse falar de aplicação aqui, a gente ia passar o dia todo. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do contexto histórico e algumas definições importantes que eu considerei importante para trazer para essa apresentação aqui. Então, a primeira coisa que eu quero falar, que eu considerei importante, é a segregação de algumas expressões muito conhecidas no dia de hoje, especialmente para quem trabalha com TI, mas que muita gente se confunde ou não entende como essas expressões são separadas. Então, o termo inteligência artificial, o termo aprendizado de máquina, que é machine learning, e o deep learning. Muita gente acha que são sinônimos, muita gente acha que podem ser a mesma coisa, mas na verdade são temas que estão inclusos dentro de si. Então, em 1950, como eu disse,
foi quando começou a se discutir a respeito de inteligência artificial, e essa inteligência era justamente a tentativa de simulação da inteligência humana a partir de computadores. Machine Learning, por sua vez, só foi um tema que começou a ser discutido em meados de 80, então você vê que tem um grande espaço de tempo aí entre o surgimento de um tema e de outro. Machine Learning trata especificamente da automatização do processo de aprendizagem, então ela é uma aplicação algorítmica do processo de aprendizagem que já era visado antes, desde antes, né, com inteligência artificial e tudo mais. Mas quando a gente fala de Machine Learning, a gente está falando de automatização de processo de automação, ou seja, algoritmo, certo? E é um conceito que está dentro do mundo da inteligência artificial. Deep Learning já é algo bem mais recente, começou a ser discutido em meados ali de 2010, né, eu lembro até que teve uma aplicação bem famosa em 2010, que foi, eles colocaram umas redes neurais para treinar com alguns vídeos de YouTube com o objetivo de detectar gatos, né, detectar se naquele vídeo tinha um gato ou não. E nessa época, essa rede neural, ela conseguia detectar felinos em vídeos com mais precisão do que seres humanos. Então, foi algo que demonstrou aí o quão poderosas são as redes neurais profundas, né, que é a aplicação de Deep Learning. E Deep Learning é apenas um dos campos presentes dentro da área de Machine Learning. Ela é uma aplicação algorítmica específica, se utilizando de redes neurais profundas, né, ou seja, redes neurais muito grandes, aplicadas em cargas grandes de dados. E a ordem de aparição dos conceitos se deu dessa forma aí, em 50, inteligência artificial, em meados de 80, machine learning, em 2010, começou-se a falar sobre deep learning. Então, a separação desses conceitos é feita dessa forma. A inteligência artificial, como eu disse, é a área ampla, computadores que imitam a inteligência humana e possuem um tipo de aprendizado não automatizado, né? Esse aprendizado era manual. Quando surgiu o termo machine learning, foi quando se começou a entender que você podia automatizar o processo de aprendizado através da aplicação de algoritmos nas bases de dados. Deep Learning, por sua vez, é uma das técnicas que podem ser usadas em Machine Learning para você poder utilizar redes neurais muito grandes para resolver problemas complexos, né? Então, essa foi uma conceituação que eu quis trazer para o talk de hoje. Outra coisa que eu achei importante é o entendimento do que significa ciência de dados e como é que ele se encaixa nesse contexto de inteligência artificial e machine learning, certo? Você podem ver aí que tudo que está dentro do contexto de machine learning são algoritmos. SVM, que é Support Vector Machines, KNN, Bayesian Learning, Deep Learning, Decision Trees, isso são algoritmos, formas de automatizar o processo de aprendizado. Machine Learning está incluso dentro do escopo de inteligência artificial, que inclusive possui alguns conceitos que não estão inclusos dentro de Machine Learning, como robótica, visão, síntese de linguagem, por aí vai. Data Science, em paralelo, é uma coisa que vai além da computação, ela é uma ciência que estuda correlações de dados, então entre estatística, visualização, preparação de dados, mineração de dados, então ciência de dados é algo que extrapola as barreiras da computação, mas está incluso dentro do conceito de inteligência artificial e de machine learning da mesma forma. Então, quando você fala que você é um cientista de dados, quer dizer que você é uma pessoa que estuda dados e sabe interpretá-los e aplicá-los em cenários da vida real, certo? Então, esse é um conceito que eu quis trazer para cá para que ficasse claro. E agora a gente vai falar um pouquinho mais profundamente a respeito de machine learning. Eu trouxe aqui alguns conceitos importantes, né, que eu considero essenciais aí para se você quer começar a programar, se você quer começar a criar seus próprios modelos e tudo mais. Então, essas são algumas tecnologias frequentemente utilizadas na implementação de machine learning, certo? A primeira coisa que eu preciso falar é que, majoritariamente, as aplicações acadêmicas e de mercado que envolvem modelos de machine learning são feitas utilizando a linguagem Python. Isso se comprova quando você percebe que todas as libs que eu trouxe aqui, que eu coloquei nesse slide, são bibliotecas do Python, né? A gente tem Matplotlib e Seaborn, que são bibliotecas de visualização, Pandas, NumPy, SciPy, bibliotecas de ciência de dados, Scikit-learn, TensorFlow e Keras, que são bibliotecas que implementam algoritmos de machine learning, e todas essas tecnologias são bibliotecas do Python. Existem outras linguagens também muito utilizadas, como o R, por exemplo, e também frameworks em diversas linguagens que lidam com machine learning, mas a tecnologia mais frequentemente utilizada para isso é a linguagem Python. Então, acho que é um must quando você quer começar a estudar machine learning, é que você aprenda e fique confortável com a linguagem Python. Esse aqui é o primeiro conceito que eu considero essencial quando você começa a estudar a respeito do tema de aprendizado de máquina, que é os tipos de aprendizado diferentes. Como
certos algoritmos aprendem com os dados e como outros algoritmos aprendem com esses mesmos dados. O que vai determinar que tipo de aprendizado você vai utilizar e que algoritmo você vai aplicar são os próprios dados. Então, não é 100% uma questão de escolha. Você precisa entender como os dados se comportam, como que eles estão organizados, e a partir daí tomar a decisão, entender qual tipo de aprendizado que vai ser utilizado. Então, os dois tipos mais básicos de aprendizado são o supervised learning e o unsupervised learning, que é o aprendizado supervisionado e o não supervisionado, certo? Então, eu vou começar a falar um pouco primeiro a respeito do aprendizado supervisionado. Eu trouxe aqui alguns exemplos de algoritmos que se utilizam do paradigma de aprendizado supervisionado. KNN, Decision Trees, Random Forest, Support Vector Machines, são alguns algoritmos que utilizam desse paradigma. No aprendizado supervisionado, os dados utilizados para o treinamento, que é o nosso dataset, eles possuem labels que categorizam os dados presentes. O que é que isso quer dizer? Eu trouxe aqui um exemplo de uma base de aprendizado supervisionado para que a gente entenda essa conceituação. As colunas dessa base que estão em azul são os nossos dados, que a gente chama de features, certo? E a coluna que está em laranja é a nossa label, ou rótulo, certo? A label, ela vai categorizar os meus dados de acordo com algum parâmetro. Nesse caso aqui, eu tenho uma base que fornece algumas informações a respeito de clima, e o objetivo dessa base é determinar se, para um dado dia ou momento, eu posso ou não posso jogar golfe, certo? Então, a minha base, ela possui os seguintes dados. Outlook, que é se está ensolarado, se está nublado, chovendo, coisa desse tipo. Temperatura, que é se está quente, frio. Umidade, certo? Se está alta, se está baixa, normal. Se está ventando no dia, é uma coluna binária, true ou false. E, por fim, o nosso rótulo, que é se eu posso jogar golfe ou não, dado um determinado dia ou momento. Então, perceba que a minha coluna de label, ela vai categorizar os dados presentes no meu dataset, levando em consideração a ideia de se eu posso ou não posso jogar golfe. Isso aqui a gente chama de aprendizado supervisionado, porque a base nos fornece o rótulo a respeito de um determinado dado, certo? Então, o que é que um algoritmo de aprendizado supervisionado vai fazer aqui? Ele vai tentar encontrar correlações entre as minhas features que levem aquele dado resultado. Então, por que que nesse dia aqui eu posso jogar golfe e por que que nesse dia aqui eu não posso? Quais são os dados que influenciam mais ou menos na hora de tomar essa decisão? O algoritmo de aprendizado supervisionado vai tentar encontrar essas correlações, certo? E o que é que seria um aprendizado? Antes de falar de aprendizado não supervisionado, eu trouxe aqui um pipeline a respeito de aprendizado supervisionado para ilustrar como funciona o processo. Primeiro aqui eu tenho os meus dados crus, depois eu vou entrar dentro do meu algoritmo que vai fazer inferências a respeito dos dados baseado nas correlações de features para poder associar a labels, a rótulos, fazer o processamento disso e depois eu vou ter o output, que pode ser um output discreto ou contínuo, certo? Agora falando de aprendizado não supervisionado. O esquema é bem parecido. A diferença é que eu vou ter dados que não vão possuir labels de categorização, certo? Então, o sistema, ao invés de tentar buscar correlações que levem à associação de determinado rótulo, ele vai tentar buscar por padrões, por agrupamentos, por sequências. Aqui eu trouxe alguns exemplos de algoritmos que se utilizam do paradigma de aprendizado não supervisionado, caminhos, clustering hierárquico, PCA e por aí vai, certo? Esses algoritmos, eles funcionam de uma maneira diferente do aprendizado supervisionado, justamente porque o objetivo deles é um pouco diferente. É mais difícil tentar encontrar correlações entre os dados quando você não tem essa categorização. Então, eles vão tentar buscar por algumas coisas em comum entre os dados para que você consiga agrupá-los e dizer, ó, esses dados aqui estão mais próximos entre si, esses dados aqui estão mais próximos entre si, mas esses dois grupos de dados não são tão próximos entre si assim. A partir daí, o analista consegue fazer inferências a respeito desses dados para tomar uma decisão. Um exemplo de base de aprendizado não supervisionado é a mesma base que a gente usou anteriormente, com a diferença de que tem a label mais. Então, agora, eu não consigo encontrar correlações de dados que me levem a crer se eu não posso jogar golfe naquele dia, mas eu consigo agrupar algumas das linhas desse meu dataset, de maneira a dizer assim, essas linhas aqui elas são mais parecidas entre si, essas linhas aqui são mais parecidas entre si, e por aí vai, certo? O pipeline do aprendizado não supervisionado é esse aqui. Então, eu tenho mandado cru. Eu vou entrar e vou fazer uma interpretação acerca desses dados. Os dados vão ser interpretados, ao invés de categorizados de acordo com as labels presentes no meu conjunto de treino. Vai ser processado e depois eu vou ter um output que pode ser discreto ou contínuo, certo? Aqui eu trouxe uma ilustração a respeito de qual é
a árvore de decisão que se toma quando você recebe um problema de machine learning. Primeiro, você tem que definir se o problema é de aprendizado supervisionado ou não supervisionado. Se ele for de aprendizado supervisionado, a gente vai tratar de um problema de classificação ou de regressão, que eu vou falar disso agora. Se ele for um aprendizado não supervisionado, aí eu vou ter que fazer uma clustering, uma associação, generação, como eu falei, justamente porque você não tem aquele rótulo ali, certo? Então, vamos falar agora um pouquinho a respeito de aprendizado supervisionado, e agora eu vou definir dois conceitos importantes, que são de classificação e os de regressão. Inclusive, o exemplo de código que eu trouxe aqui lida com um problema de aprendizado supervisionado de classificação, certo? Então, o que é um problema de classificação? Na classificação, eu vou ter uma saída discreta, certo? Eu vou mapear os dados de entrada para rótulos pré-definidos, e um exemplo disso é, por exemplo, imagine um algoritmo de machine learning que precise classificar frutas através de fotos. O input desse algoritmo vai ser a foto de uma fruta, e o output vai ser que fruta é aquela. Então, o output vai ser uma string, né? Maçã, uva, banana e por aí vai. Por que é uma classificação? Porque eu vou receber um input e o meu output é um arredondamento desse input para uma classe que já existe. Essa classe é maçã, banana, uva e por aí vai, certo? Então, no problema de classificação, eu vou precisar mapear a minha entrada para um rótulo pré-definido. Um outro exemplo disso seria, por exemplo, detecção de fraude, onde eu vou mapear a minha transação de entrada para dois rótulos possíveis, se é fraude ou se não é fraude. Então, isso é um problema de classificação, certo? Um exemplo de dataset de um problema de classificação é o que eu havia mencionado anteriormente. Esse problema aqui de se você pode ou não pode jogar golfe naquele dia representa um dataset de um problema de classificação. Porque eu tenho duas classes possíveis. Se eu posso jogar golfe e se eu não posso jogar golfe. Quando chegar um dado novo para esse algoritmo, esse dado vai chegar sem o rótulo, ele vai chegar só com as colunas em azul. O algoritmo vai pegar esse dado novo e vai, baseado num conjunto que foi utilizado para treinar, tentar identificar como aqueles parâmetros se correlacionam entre si para determinar se para aquela dada entrada ele pode ou se ele não pode jogar golfe. Então é assim que um algoritmo de classificação funciona. Ele se treina com uma base de dados pré-rotulada e classifica um novo dado não rotulado baseado nos dados que foram utilizados para o treinamento, certo? Agora, analogamente, o que é um problema de regressão? Ao invés de ter uma saída discreta, dessa vez eu vou ter uma saída contínua, certo? Eu vou mapear os dados de entrada agora para valores contínuos baseados nesses dados. Um exemplo disso seria estimar a idade de uma pessoa através de uma foto. Agora, eu não quero mapear o meu input para uma saída discreta, para um rótulo discreto. Eu quero dar um número dentro do conjunto de números reais, né? Uma saída contínua para aquela entrada ali. Então, isso aqui, por exemplo, seria um exemplo de um dataset de regressão, onde eu vou ter aqui alguns dados relacionados a uma pessoa, então nome, sexo, idade, altura e peso, e o meu predict, né, que vai ser a minha label de rótulo, ela não vai ter mais uma classe, um rótulo pré-definido, ela vai ser um valor contínuo, que nesse caso aqui pode ser, sei lá, taxa metabólica basal, qualquer coisa que você queira prever usando os dados que foram dados nesse dataset, né? Então isso aqui é só para ilustrar a diferença entre classificação e regressão. Na classificação, eu tenho uma saída contínua, ou melhor, uma saída discreta, e na regressão eu tenho uma saída contínua, ok? Agora eu vou falar com um pouco mais de detalhe a respeito de algoritmos de machine learning. Qual é o meu objetivo aqui? Eu quero que vocês entendam como um algoritmo de inteligência artificial faz para aprender com dados e como ele faz para fazer uma suposição a respeito de um novo dado que chega. Esse aqui serve para desmistificar o funcionamento a respeito de algoritmo, certo? Muita gente não entende como que um algoritmo é capaz de pensar, como ele é capaz de aprender. Então eu trouxe um algoritmo super simples aqui de classificação, um case de classificação para poder exemplificar o funcionamento. O algoritmo que eu trouxe foi o KNN, certo? Ele é um algoritmo fácil de entender, fácil de explicar, e por isso foi o algoritmo que eu escolhi para trazer para cá. Esse algoritmo funciona da seguinte maneira. Ele vai se utilizar da comparação de distância euclidiana para efetuar a classificação ou regressão. Lembrem, algoritmo de aprendizado supervisionado, então ele vai executar ou uma classificação ou uma regressão, certo? O que eu quero dizer com distância euclidiana? Eu quero que vocês imaginem que quando você tem um dataset, como aquele do Golf, por exemplo, você tem as features, né, que são as colunas daquele dataset, são os seus dados. Cada uma dessas colunas representa uma dimensão num espaço multidimensional. Nesse caso da foto aqui, eu trouxe um gráfico que tem x1 e x2 como features. Então, imagine x1 e x2 como sendo colunas de uma base de dados,
certo? Obviamente, aqui nesse caso, eu tenho só 2 dados, o que significa uma quantidade muito simples, né? Uma base muito simples. Quando você tem mais dados, cada um dos dados representa uma dimensão, ou seja, é um espaço multidimensional e que não pode ser representado em 2 dimensões, né? Mas para ficar mais fácil, eu trouxe aqui essa representação em 2 dimensões. Esses pontos que vocês estão vendo nesse espaço bidimensional representado por x1 e x2 são os dados. Esses pontos são distribuídos nesse espaço baseado nos valores das features, ou seja, de x1 e de x2. E eles são pintados de uma cor baseado no rótulo. Então, nesse caso aqui, eu tenho um problema de classificação, onde os pontos amarelos são o rótulo da classe A e os pontos roxos são o rótulo da classe B. Eu vou dispor esses pontos nesse meu espaço bidimensional, de maneira que eu consiga medir matematicamente a distância entre eles, certo? Uma vez que eu tenho esse espaço e que eu tenho os pontos lá, eu consigo fazer essa operação de medir a distância euclidiana. O algoritmo chama-se KNN, que significa K Nearest Neighbors. São os K vizinhos mais próximos. O K, ele é um parâmetro de entrada desse algoritmo. Então, você vai definir. Você, enquanto você está modelando, você vai definir esse K, certo? E como é que o algoritmo funciona? Ele funciona na comparação de um novo dado que entre nesse espaço bidimensional, nesse caso, com os dados que já estão presentes nesse espaço. E essa comparação é feita com os K vizinhos mais próximos. Então, para o primeiro exemplo, vamos imaginar que K é igual a 3, certo? Os pontos amarelos são os meus dados da classe A que já foram dispostos nesse espaço multidimensional, e os meus pontos roxos são os dados da classe B que também foram dispostos. Quando chega um novo dado, nós vamos imaginar que esse dado é representado por essa estrelinha aí, certo? Esse dado chegou e eu preciso determinar se esse dado pertence à classe A ou se ele pertence à classe B. Qual o rótulo que eu vou atribuir para esse dado? Levando em consideração K igual a 3, eu vou fazer uma comparação com os 3 vizinhos mais próximos, que no caso é essa bolinha amarela e essas 2 bolinhas roxas. Uma vez que eu identifico quais são os K vizinhos mais próximos, eu vou fazer uma operação que pode ser média, moda ou mediana, de acordo com o tipo do problema. Nesse caso aqui vai ser uma moda, certo? Então, qual é a moda entre os vizinhos mais próximos? A moda é a classe B, representada pela bolinha roxa. Consequentemente, eu vou atribuir a cor roxa a esse meu novo dado, certo? Assim que o algoritmo funciona. Agora, vamos levar em consideração um outro caso aqui. E se K fosse igual a 6, ao invés de 3? Se K fosse igual a 6, eu ia ter um novo conjunto de vizinhos, porque agora eu vou levar em consideração 6 vizinhos mais próximos. Então, para o caso de K ser igual a 6, você perceba que o meu resultado vai mudar. Ao invés de determinar esse dado roxo, eu vou determinar esse dado como amarelo. Mas esse dado, ele tem uma cor real. A cor real é a cor dele. O que eu estou fazendo aqui é tentando supor qual é a cor desse dado. Então, perceba que, dependendo do valor de parâmetro K que eu definir, a minha decisão vai mudar. Então, consequentemente, ou eu acertei em uma delas, ou eu errei em uma delas, certo? Então, o que é que isso leva a gente a pensar? Que a determinação dos hiperparâmetros que você vai passar para o seu algoritmo influenciam completamente na capacidade dele de acertar nas decisões dos dados que vão ser imputados. Ok? Então, se você colocar um K, você pode errar, e se você colocar outro K, você pode acertar. E aí, o que é que existe? O que existe, muitas vezes, é a busca pela combinação de hiperparâmetros ótimos, e isso é feito de várias formas. Aí entra busca gulosa, entra utilização de método heurística, isso aí é o mundo, certo? A busca por hiperparâmetros ótimos. Qualquer algoritmo estatístico, até mesmo redes neurais, vai ter ali hiperparâmetros que vão ser utilizados para poder determinar como as comparações e as regras vão ser determinadas durante a execução do algoritmo. Então, o KNN, ele funciona dessa maneira. Ele é um algoritmo simples. Ele vai montar um espaço multidimensional de atributos baseado na quantidade de features que eu tenho na minha base. Ele vai dispor os dados nesse espaço multidimensional, vai começar a fazer comparações de distância euclidiana entre esses dados, para que quando um novo dado entre, ele possa ser comparado com os dados que estão ao redor dele, para que seja determinado qual a classe que ele pertence, certo? É assim que o algoritmo aprende, é assim que o algoritmo determina, infere a respeito do novo dado, certo? Eu trouxe outro algoritmo aqui também, que é o algoritmo de HCA, Hierarchical Clustering. Esse algoritmo aqui é um algoritmo de aprendizado não supervisionado. Eu trouxe ele aqui também para demonstrar como funciona essa busca por correlações entre dados não rotulados, certo? Então, o algoritmo Hierarchical Clustering, ele vai funcionar inicialmente de uma forma parecida com o KNN. Ele vai dispor os dados num espaço multidimensional de acordo com as features que eu tenho na minha base. O que é que ele vai fazer? Ele vai considerar inicialmente cada dado, cada pontinho disposto nesse espaço como um cluster isolado. E a cada iteração do algoritmo,
ele vai fazer uma união de clusters. Essa união ela vai acontecer entre os dois pontos mais próximos dentre todos os dados que foram dispostos nesse espaço. A cada interação, ele vai unir um cluster no outro, certo? Até que, no fim de todas as interações, ele só vai ter um único cluster, que foi o resultado da união de todos os microclusters que estavam ali presentes nesse espaço multidimensional. Uma vez que ele une todos os clusters e tem só um cluster no final, o algoritmo chega ao fim. E qual é o objetivo disso? O objetivo disso é montar uma árvore que correlacione esses pontos de acordo com a distância entre eles. A saída desse algoritmo é um dendrograma, que é representado por essa imagem aqui. Então, vocês percebam que cada um dos pontos, cada um dos números que estão cada um dos números que estão embaixo representa uma feature, certo? E a minha dimensão vertical, ela representa a distância. Então, a partir desse gráfico, eu consigo entender como os meus dados, como as minhas features, elas se distanciam umas das outras no que diz respeito à correlação desses dados. Isso faz com que eu consiga determinar quais features são importantes, quais delas podem vir a ser mais importantes para aquela análise, quais podem vir a ser menos, quais eu posso retirar. Então, isso aqui é a saída do algoritmo de hierarchical clustering. Eu preciso hierarquizar as minhas features para entender quais agrupamentos são mais relevantes, certo? Então, assim funciona o algoritmo hierarchical clustering. Agora, só para finalizar essa parte de slide, e a gente já poder ir ali para o código, eu vou falar um pouquinho a respeito de métrica de avaliação, como é que eu determino que o meu modelo é bom, como é que eu determino que ele não é tão bom assim, o que é o que eu preciso melhorar e tal. Existem muitas métricas de avaliação que podem ser utilizadas para modelos de machine learning, certo? Eu trouxe aqui algumas delas para falar rapidinho e a gente poder seguir, porque se eu fosse falar de todas também ia demorar bastante, eu ia ter que explicar e tal, então eu trouxe só algumas. A primeira que eu trouxe é a matriz de confusão, certo? A matriz de confusão, ela visa simplesmente determinar quantos acertos e erros o meu modelo teve em relação a falsos positivos e falsos negativos. Então, a matriz de confusão ela é uma matriz quadrática de 2 dimensões, certo? Ela só vai ter 2 dimensões, tanto em linhas quanto em colunas. O primeiro valor são os verdadeiros positivos, o segundo valor são os falsos positivos, o terceiro valor são os falsos negativos, e o quarto valor são os verdadeiros negativos. A partir disso, eu sei como o meu modelo acertou e errou, baseado nesses parâmetros. Então, nesse caso aqui, eu estou falando de classificação, verdadeiro positivo, falso positivo e tudo mais. Então, eu preciso entender quantas classificações eu acertei e quantas classificações eu errei. E a matriz de confusão permite isso. E a partir da matriz de confusão, você consegue retirar uma série de outras métricas que podem ser utilizadas utilizando esses parâmetros aqui, certo? Então, uma delas é a acurácia. O que é a acurácia? Ela vai representar o total de acertos em relação ao total de samples. E ela é determinada dessa forma. Verdadeiros positivos mais verdadeiros negativos, dividido por positivos totais mais negativos totais. Então, eu tenho o quanto preciso não, porque precisão é outra métrica também, certo? E a precisão também pode ser calculada baseada nesses parâmetros da matriz de confusão. Eu tenho precisão, recal, F1 score, eu tenho uma série de métricas que podem ser retiradas a partir dos falsos positivos e negativos, certo? Outra métrica é a média absoluta do erro. Essa métrica aqui é mais utilizada em problemas de regressão. Ela vai representar a diferença média dos valores originais e dos valores previstos pelo modelo e vai dar uma visão geral a respeito do quão distante as previsões estiveram dos valores reais. Então, ela vai ser uma somatória da quantidade de erros que eu tive na hora de prever valores contínuos do meu modelo, certo? Então, se eu preciso fazer uma regressão ali e eu preciso prever valores contínuos, eu vou pegar o quanto eu errei em cada previsão, somar isso de acordo com a forma, que é uma somatória de módulo, certo? Eu tenho a mesma métrica, só que dessa vez elevada ao quadrado, que é a mean squared error. Essa métrica ela vai funcionar de uma maneira semelhante ao anterior, mas dessa vez eu vou elevar ao quadrado, certo? Ao invés de colocar um módulo ali. O objetivo disso é facilitar o cálculo do gradiente, que vai me dar a direção do erro. Isso, em alguns algoritmos, vai fazer com que, ao longo do tempo e das interações, o meu algoritmo ele foque mais em regiões de dados mais problemáticas, que estão gerando mais erros, certo? Então, é uma métrica muito utilizada também. Ufa, finalmente a parte dos slides terminou. Eu tentei ir um pouco rápido aqui para poder dar tempo de mostrar o código. Obviamente, eu deixei de passar muita coisa e fui superficial em algumas explicações, porque, enfim, o universo de Machine Learning é um mundo. Mas agora eu vou tirar o slide aqui e vou mostrar a aplicação que eu trouxe para a gente dar uma olhada em código, certo? Eu trouxe uma aplicação do Jupyter Notebook aqui. Eu trouxe uma aplicação do Jupyter Notebook aqui, e aqui eu vou mostrar uma aplicação que eu fiz utilizando uma base a respeito de alunos do ensino médio e
de high school e de college lá dos Estados Unidos, certo? Essa base, ela informa o seguinte: dado alguns dados a respeito desses alunos, eu quero prever se eles vão ser alocados no mercado de trabalho ou não. E caso eles sejam alocados no mercado de trabalho, ela dá também o salário desses alunos. Então, essa base ela já me dá essas informações a respeito de uma série de alunos, se eu não me engano, são uns 250 por aí. E o que o meu modelo precisa fazer é o seguinte: eu vou utilizar essa base para treinar um modelo de machine learning e vou colocar depois como input desse modelo alguns alunos. E o que eu quero saber de saída é se esses alunos vão ser alocados ou não, certo? Então, eu fiz uma aplicação para isso e eu vou mostrar ela passo a passo para vocês aqui agora. Vou colocar um F11 aqui para ficar maior. E pronto, eu começo importando aqui algumas libs, certo? Vocês vejam que boa parte das libs são imitações do Scikit-learn. O Scikit-learn é um framework de desenvolvimento de machine learning que foca em algoritmos estatísticos, que é o que eu estou usando aqui. Eu importei algumas de visualização, como Seaborn, Matplotlib, usando Data Science, SciPy, NumPy e por aí vai, certo? Então, eu vou começar usando o Pandas aqui para carregar o meu CSV, e então esse meu objeto aqui, ele vai ser um data frame que vai conter todos os objetos, todas as informações da minha base. Então, eu dei um print aqui no data frame só para que a gente possa ver. Obviamente, eu botei só um head aqui, que é as 5 primeiras posições, e o Jupyter, que é essa ideiazinha que eu estou usando aqui, ela capa esse data frame aqui. Então, ele tem muito mais colunas que não foram exibidas aqui, certo? Só porque se ele fosse exibir todos, ele ia cortar aqui e tal. Então, o Jupyter, que é a ideia, ele dá uma capada nessa exibição. Aqui eu tenho dados a respeito dos alunos. Vocês podem ver gênero, algumas coisas a respeito de qual tipo de degree que ele faz, especialização, e aqui eu tenho a minha label. A minha label é essa daqui, ó, status. E a minha label só são duas. Eu tenho placed e eu tenho not placed, que é alocado e não alocado. Para os estudantes alocados, eu tenho um salário aqui referente a essa alocação, certo? Para os estudantes que não foram alocados, o salário é nulo. Se eu não me engano, essa base ela tem uns 250 linhas e 15 colunas, certo? Sendo que uma delas é a coluna de label. Então vamos lá, vamos começar a análise a respeito disso, vamos montar o nosso modelo. A primeira coisa que eu fiz aqui foi uma alocação numa estrutura indexável, que é simplesmente um array, certo? O NumPy, ele fornece um objeto de array que consegue ser manipulado de umas formas bem interessantes e ajuda muito na hora de você construir o modelo. Então eu usei aqui uma função do próprio Pandas, que já traduz o meu data frame para um array NumPy, que é essa alloc aqui. Aqui eu usei um slice de lista do Python normal, e passei esses valores para dentro dessa minha variável ytrain aqui. Essa variável ytrain ela vai armazenar somente os meus rótulos, certo? Ela vai conter somente essa coluna aqui de status, ok? Placed e not placed. Eu preciso isolar essa coluna para conseguir fazer o treinamento e depois a associação com o rótulo. Então, a primeira coisa é separar dessa forma. Nessa linha aqui, eu fiz um drop. O que é isso? Eu estou copiando o meu data frame para outro objeto, só que dessa vez com exceção de algumas colunas. A primeira coluna que eu retirei foi a coluna de status, porque ela é nossa label, então eu preciso tirar essa coluna, certo? Depois eu tirei algumas outras colunas que quando a gente chegar um pouco mais para frente, eu vou explicar por que eu precisei tirar. Mas por enquanto eu entendo que eu fiz a cópia desse objeto para essa variável, retirando algumas colunas aqui que precisavam ser retiradas para que, se eu tivesse deixado, elas iriam prejudicar o resultado. A coluna de label, ela precisa ser retirada, você não pode deixar na hora de fazer o treino, certo? E aqui eu fiz a alocação só dos dados do meu data frame, com exceção, obviamente, da minha coluna de status, que é a minha label. E aqui eu fiz um plot. Esse plot aqui, ele é o plot dimensional desses meus dados. Percebam que aqui houve uma redução de dimensionalidade. Eu tinha 15 dimensões, que eram as minhas 15 features da minha base, e eu reduzi a dimensionalidade para 2. Então, esse plot aqui com certeza vai ter erros, mas dá para ver de maneira superficial como esses dados estão distribuídos. E aqui a gente percebe um dos principais problemas de determinadas bases de dados, que é a sobreposição de dados. Aqui você vê que eu tenho a classe azul, que representa os not placed, e eu tenho a classe laranja, que representa os placed. E vocês percebem que esses dados, eles se cruzam, eles se sobrepõem. E o que é que meu algoritmo vai ter que fazer? O meu algoritmo vai ter que desenhar uma equação aqui que consiga segregar esses dados de alguma forma. Uma regra que consiga ser aplicada a novos dados, de maneira que eu consiga pintar novos dados em cima desse espaço aqui. Então, quando os dados estão muito sobrepostos dessa forma, eu com certeza vou ter muitos erros. Porque veja que
Se eu fosse aplicar um KNN aqui, por exemplo, eu ia ter muitos problemas quando eu posicionasse um dado nessa região intermediária aqui, porque ele provavelmente ia ser classificado como laranja, por ter uma concentração de laranjas aqui, mas também tem dados azuis aqui, significa que ele também poderia ser azul, entendeu? Então, é aí que entra a análise e modificação dos dados dessa base aqui. Uma vez que você começa a modificar esses dados, retirar colunas, adicionar colunas novas que façam sentido, entender as colunas que atrapalham, e você começa a retirar elas, você começa a mudar o desenho dos dados nesse espaço multidimensional, de maneira que eles fiquem mais facilmente segregáveis, entendeu? E você precisa fazer com que eles fiquem da maneira mais ótima possível para que você consiga desenhar uma equação que segrega esses dados. No caso da classificação, nesse caso aqui é um problema de classificação binária, certo? Então aqui eu vou seguir fazendo o encoding dos dados não numéricos. Quando você está utilizando o sklearn, que é esse framework de machine learning, você precisa trabalhar só com dados numéricos. Então eu vou precisar fazer uma tradução aqui de tudo que for string para um dado numérico, certo? Então eu criei um encoder aqui que é uma classe que o sklearn implementa. Simplesmente passei um for aqui passando por todos os dados do meu conjunto de data frame e passei um encoding aqui para todos eles. Aqui eu fiz um slicezinho de lista do Python, que significa todas as colunas, ou melhor, todas as linhas para a coluna I, certo? Então isso aqui funciona como um for também, é como se eu estivesse fazendo um for dentro de um for aqui. E no caso, para o meu array de dados de label, eu não preciso fazer isso porque ele é unidimensional, né? Então eu só passo o fit transform direto e eu já codifico tudo. E eu codifiquei tudo sem fazer uma verificação de tipo, justamente porque eu sei que a minha label ela é string. Então eu não precisei fazer essa verificação. E aqui eu vou transformar tudo que é string para dados categóricos, certo? Essa função aqui do sklearn, ela faz isso, certo? Aqui eu plotei alguns gráficos só para que a gente enxergue algumas coisas a respeito desses dados. Eu não vou ficar aqui muito no código, porque isso aqui é só plot, então eu vou logo para o resultado. Isso aqui é o dendrograma, o resultado daquele algoritmo que eu expliquei nos slides do Hierarchical Clustering. Você percebe que tem dados que estão muito distantemente relacionados aqui, grupos de dados que estão bem relacionados entre si, mas muito distantemente relacionados aqui. Eu não fiz um refinamento em cima desse dendrograma aqui, simplesmente porque eu não achei que fosse tão necessário assim, mas se você quisesse otimizar os resultados desse algoritmo, talvez uma interpretação maior a respeito dessa distância aqui, uma alteração nesses conjuntos aqui, de modo que eles ficassem mais próximos, poderia ajudar, certo? Esse plot aqui de baixo foi um plot a respeito de como está a quantidade de dados relacionados a cada um dos rótulos. Então você vê que a quantidade de dados placed, ou seja, de alunos que foram alocados, é muito maior do que a quantidade de alunos que não foram alocados. Isso aqui é uma representação crua dos dados, tá? Eu não fiz nenhuma alteração no data frame aqui. Isso aqui representa um problema recorrente em machine learning, que é o balanceamento de classe. O que acontece se eu tiver um desbalanceamento muito grande? O que vai acontecer é que eu vou ter algo conhecido como overfit ou super ajuste, né? Eu vou fazer com que o meu algoritmo ele fique super ajustado para uma determinada classe. Ele vai ficar viciado em atribuir aquela classe para dados novos. Isso porque ele teve uma quantidade muito maior de dados para tentar encontrar correlações. Então, nesse caso aqui, a diferença não é tão grande assim, por mais que esse gráfico esteja assim, mas é porque a quantidade de dados é pouca. Eu tenho aqui cerca de 150 alunos placed e cerca de 70 alunos not placed. Mas se essa diferença fosse gritante, eu ia precisar utilizar alguma técnica de balanceamento, certo? A técnica de balanceamento visa igualizar a quantidade de classes. Existem dois tipos de balanceamento: o downsample, ou seja, diminuir a quantidade de dados da classe majoritária, e o upsample, que é aumentar sinteticamente a quantidade de dados da classe minoritária, certo? As duas representam um desafio, porque se você retirar aleatoriamente os dados da classe majoritária, você pode fazer com que dados importantes para a determinação de correlação saiam do seu conjunto de treino. E uma vez que você quer simular dados novos da classe minoritária, você também vai encontrar um problema que é falsificar dados, certo? Existem técnicas de falsificação de dados que visam fazer o upsampling, mas essas técnicas também não são perfeitas, ok? Então, o balanceamento é algo bem importante e, na verdade, é um dos principais problemas do mundo real. Quando você vai fazer classificação e tal, os dados do mundo real, eles não são muito gentis com você, né? Eles não vêm balanceadinhos. Então, esse é um problema muito recorrente e que existe muito estudo em cima, como balancear de maneira otimizada. Aqui embaixo é uma expressão de matriz matriz de correlação, certo? Essa matriz aqui, ela facilita, por mais que ela pareça meio feia assim e tal, ela facilita o entendimento das correlações dos dados. Ela é bem fácil de entender. Aqui eu tenho todos os meus dados,
as colunas da minha database, e aqui embaixo eu tenho as mesmas colunas, então essa é uma matriz espelhada, consequentemente quadrática, onde eu vou ter a minha diagonal secundária toda branca. O que é que significa a cor branca? Aqui do lado, se vocês verem, eu tenho um espectro de cores. Esse espectro ele vai desde o branco até o preto, certo? E esse espectro aqui, ele representa a correlação em dados numéricos. Então, aqui eu tenho uma correlação positiva, aqui eu tenho uma correlação zero, e aqui eu tenho uma correlação negativa. Uma correlação negativa quer dizer que quando um dado sobe, o outro desce. É uma relação inversamente proporcional. E uma correlação positiva quer dizer que quando um dado sobe, o outro sobe. Correlações negativas não são ruins, elas são boas, elas podem levar a resultados corretos, elas podem ajudar a fazer predições. O que é ruim? Correlações próximas de zero, dados não correlacionados, certo? A gente também tem que prestar atenção para dados extremamente correlacionados e extremamente negativamente correlacionados, né? O que é que chamou a atenção aqui primeiramente? Vejam que a variável salário, ela se correlaciona muito negativamente com a nossa label, né, que é o status. Eu preciso prestar atenção principalmente nas correlações com a label aqui. Quais dados têm mais correlação com a minha label? Então, a variável salário, ela se correlaciona muito negativamente com a label. O que é que isso quer dizer? Ou melhor, por que isso é assim? A minha variável salário, a minha feature salário, ela só existe para os alunos que foram placed. Para os alunos que não foram alocados, para os not placed, ela não existe. Na base, esse dado é nulo. O que é que isso quer dizer? Quando o meu algoritmo pegar esse conjunto de dados, ele vai ficar extremamente viciado em fazer essa comparação. O aluno tem salário? Se tem, placed. Se não tem, not placed. Então perceba que o fato da minha feature salário existir prejudica muito a capacidade de acerto do meu algoritmo, porque ele vai ficar muito viciado numa correlação que é falsa, porque a variável de salário ela não existe para dados não relacionados. Então eu preciso tirar essa variável daí. Certo? O que é que vai acontecer se eu deixar? Eu vou ter uma precisão e uma acurácia muito alta, próxima de 100%, 98, 99, mas que não vai se traduzir na realidade. Certo? Então eu preciso identificar essas condições de overfit e retirar. Foi por isso que aqui em cima, quando eu disse para vocês que eu dropei algumas colunas, eu retirei salário e retirei essas outras duas aqui, que apresentaram correlações próximas de zero. Certo? Uma das que eu testei retirar também foi gênero, mas depois eu percebi que a disposição dos dados não mudava tanto, então eu resolvi deixar. Tá? Mas a matriz de correlação ela serve para isso. Aqui, a gente já está chegando perto do fim, eu prometo. Essa linha aqui ela vai fazer a separação dos meus dados entre dados de treino e dados de teste. Os meus dados de treino vão ser utilizados para treinar o meu modelo e os dados de teste vai ser de onde eu vou tirar as minhas métricas, porque eu preciso tirar métrica de acurácia, eu preciso tirar métrica de F1, de precisão, e se eu não tiver dados de treino, eu não consigo testar contra o meu modelo treinado e não consigo tirar essas métricas. Então, essa função pronta aqui do scikit-learn, ela faz isso para mim. E aqui nesse parâmetro eu defino 20%, que é a porcentagem da base que eu preciso alocar para fazer o teste, certo? Então, eu separei 20% da minha base para testar. Aqui eu determinei o meu classificador como sendo um random forest, certo? O random forest é um excelente algoritmo de classificação não, ele é um excelente algoritmo de aprendizado supervisionado que pode ser utilizado para classificação, certo? E ele se utiliza de um outro algoritmo chamado Decision Trees. O algoritmo Decision Trees é um algoritmo que se utiliza da estrutura de árvores binárias para criar regras que vão segregar esses dados de acordo com algumas inferências, certo? Essas inferências são determinadas através dos hiperparâmetros, que são esses parâmetros aqui, e cada nó dessa árvore de decisão vai ser basicamente uma pergunta que vai ser feita a respeito daquele dado. Então, fez a pergunta, se for sim, vai para a esquerda, se for não, vai para a direita, e assim sucessivamente até que você chegue numa folha. E na folha está a label, então o algoritmo de Decision Tree, ele vai montar essa árvore de regras e vai descer o dado até uma folha até que você consiga classificá-lo. O algoritmo Random Forest, ele se utiliza do algoritmo de Decision Trees. Ele tem várias Decision Trees, é por isso que é uma floresta, certo? E o Random é porque cada uma dessas Decision Trees vai ser treinada com um espaço aleatório da base inicial. Então, eu vou pegar minha base inicial aqui, vou segregar ela em várias micro porcentagens, certo? Microparte dessa base, e cada uma dessas micropartes vai ser endereçada para uma árvore de decisão que vai ser treinada com essa parte isolada da minha base de dados inicial. Uma vez que cada uma das árvores é treinada, eu vou fazer a classificação individual em cada uma dessas árvores e depois vai ser feita uma votação. Todas as árvores vão votar para determinar a label para aquele dado específico,
certo? É por isso que o Random Forest é um algoritmo do tipo Ensemble. Algoritmos do tipo Ensemble são algoritmos que fazem o uso de um outro algoritmo e utilizam de uma classificação isolada para depois fazer uma votação, certo? Eles juntam a funcionalidade do mesmo algoritmo replicado várias vezes. Então, o algoritmo Random Forest ele é extremamente eficaz, ele consegue contornar muito bem o problema de overfitting, porque ele separa espaços aleatórios da base para ter essas árvores de decisão que são utilizadas no algoritmo, então ele consegue contornar regiões da base que podem estar com dados viciados e coisas desse tipo, certo? Então, eu utilizei também um grid de parâmetros aqui que foi determinado através de um algoritmo de grid search. O algoritmo de grid search é um algoritmo guloso que vai fazer uma brute force em várias combinações de parâmetros diferentes, vai classificar cada um deles e vai me dizer, ó, a combinação ótima é essa daqui, certo? Então eu rodei um grid search previamente para poder escolher esses parâmetros aqui, e já coloquei esses parâmetros ótimos. Se eu fosse rodar o grid search agora, a gente ia esperar muito tempo, porque como ele é uma busca brute force, dependendo da quantidade de parâmetros que você tem, demora muito, certo? Aqui eu montei uma função de avaliação do classificador. Essa função, eu não vou explicar ela na linha, mas ela basicamente consiste na utilização do cross-validation, certo? O que é o cross-validation? Eu vou separar a minha base em algumas partições iguais. Para cada uma dessas partições, eu vou treinar e testar. E eu vou assim, depois de treinar e testar todas essas partições, você teve uma acurácia em cada delas de tanto. A partir disso, você consegue tirar uma acurácia média, entendeu? E ter mais uma confiabilidade a respeito da acurácia que você está tendo nos testes. Então, o cross-validation funciona dessa forma e eu utilizei um cross-validation com 5 partições. Então, para cada teste, eu vou separar em 5 partes, vou treinar com cada uma dessas 5 partições e dar o meu resultado para cada uma delas e depois eu vou tirar uma média disso. Eu usei o mesmo cross-validation para tirar uma métrica chamada F1. Essa métrica F1 é uma média harmônica entre precisão e recall, que são outras métricas retiradas a partir da matriz de confusão que eu mencionei lá no começo, certo? E eu também vou fazer um treino com o meu conjunto de dados de treino para poder testar contra o meu conjunto de teste, que foi o que eu separei lá em cima, certo? Eu fiz isso aqui para poder tirar acurácia, F1, e para poder entender quantos falsos positivos eu vou ter, quantos falsos negativos eu vou ter e tudo mais, certo? Então essa função é só para avaliar o meu classificador. E aqui eu mando a função passando o meu classificador otimizado, os meus dados de treino, os dados da base de treino, os dados da base de teste, os rótulos de treino, os rótulos de teste, e aqui eu passei as variáveis que foram utilizadas para treinar não, as variáveis que foram associadas ao data frame inicialmente, porque aqui eu tenho o que eu separei nessa função aqui, o que eu separei de treino e teste, eu tenho aqui nessas variáveis que estão em maiúsculo, e o meu total estão nessas variáveis que estão em minúsculo aqui. Então, elas para dentro da minha função de avaliação, e aqui eu vou tirar algumas métricas. Então, o cross-validation para o Random Forest nessa base, eu tive essas acurácias aqui. Então, uma partição eu tive 90%, na outra eu tive 81%, na terceira 90%, na quarta 83% e na quinta 81%. O que é que isso quer dizer? O meu Random Forest foi treinado com os conjuntos de dados separados dentro do cross-validation, e para cada um desses conjuntos de dados, ele testou os dados de teste, certo? E isso aqui quer dizer que, para a partição 1, eu tive 90% de acerto, ou seja, o meu modelo acertou 90% das vezes. Para a minha partição 2, o meu modelo acertou 81% das vezes, para 3, 90% e assim sucessivamente. A partir disso, eu consigo tirar um intervalo de confiança, que é basicamente a diferença do maior para o menor, e um cross-validation médio, né, que é a média desses resultados aqui. Isso aqui representa 85% de acurácia média, o que é um bom resultado, visto que eu não fiz uma análise tão refinada assim. A mesma coisa é feita para outra métrica, que é o F1, e aqui eu tive bons resultados de F1 também, um F1 médio de 88%, é um bom F1. Essa métrica aqui, ela consegue entender se esse resultado que você teve, tipo assim, o que ela representa é que se esse resultado que você teve, ele condiz com o resultado real que você vai ter, certo? Ela é uma métrica um pouco mais precisa nesse sentido do que simplesmente a acurácia, que pode ser ocasional, dependendo de quais dados de teste você utilizou. Então, o F1 ficou perto de 88, que é um bom resultado também. E aqui embaixo, eu testei contra os dados que eu tinha segregado inicialmente. Então, eu tive uma acurácia próxima de 70% com os dados que eu segreguei inicialmente, e um F1 próximo de 78% aqui, certo?
Aqui a gente consegue ver a matriz de confusão. O que é que isso aqui quer dizer? Eu tive 4 falsos negativos, representados por esse valor aqui. Eu tive 9 falsos positivos, representado por esse valor aqui. E esses meus 2 valores aqui são os acertos, ou seja, 7 verdadeiros positivos e 23 verdadeiros negativos. Isso representou uma acurácia próxima aí, de 70% e um F1 próximo de 77%. Isso aqui também pela quantidade, são poucos dados e tal. Se eu tivesse mais dados, esses resultados aqui teriam sido melhores. Mas basicamente é isso. O pipeline de treino e refinação do seu modelo, ele se baseia fortemente em como você vai agrupar os seus dados, quais são as operações que você vai utilizar na sua base para dispor os dados de uma maneira mais eficiente, como você vai buscar pelos hiperparâmetros do algoritmo que você escolheu, qual algoritmo você escolheu, e depois como é que você vai refinar as métricas, certo? Então, o pipeline de análise para um modelo de machine learning funciona dessa forma. Só para finalizar aqui, eu trouxe aqui no slide também alguns links, depois eu vejo aí com o Ramon se eu posso colocar isso de repente na descrição do vídeo do YouTube, alguma coisa assim, de alguns cursos de Machine Learning, de Python, para o pessoal que tiver interesse em seguir com os aprendizados, certo? Eu coloquei aqui alguns cursos do YouTube, alguns cursos da Udemy, todos esses eu fiz, tá? Eu usei pelo menos uma parte do curso e eu posso recomendar. Então, esse material aqui, inclusive, é o material que eu recomendo aí lá para o pessoal da célula de inteligência artificial da Indra que eu lidero. E essa apresentação aqui também eu já fiz lá. Então, assim, a gente foca muito no estudo a respeito de case de IA. E esse material aqui foi o que eu passei para eles. Então, quem quiser depois pode me procurar que eu vou passar. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. A apresentação foi essa. Boa, 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 George. Muito foda. Pra galera aí de TI que tá aqui assistindo e sempre se pergunta até hoje pra que porra eu aprendi Bhaskara, né? É depois que você vê tanta coisa, tanto gráfico, tanto. O cara no dia a dia você não usa isso, né? Tipo, são coisas É, que, dependendo da área, obviamente, você não usa. Mas se você quiser entrar, por exemplo, nessa área aí de machine learning, então se prepare para estudar um pouquinho de cálculo aí que vai ser bem importante, né? com Aparentemente. certeza. Eu acho que o pessoal de programação normalmente o pessoal que se interessa, né, pelo estudo a respeito de machine learning, e machine learning é algo fortemente baseado em álgebra linear, fortemente baseado em estatística. Então, tipo assim, se você realmente quer se aprofundar no tema, você vai precisar de um background matemático aí. Não é essencial para que você comece a trabalhar com isso, certo? Tipo assim, você sendo um programador, você já tem uma boa base a respeito daquilo que você precisa fazer, até porque os frameworks, eles já facilitam muito o processo. Então, quando você vai usar um scikit-learn, quando você vai usar um TensorFlow da vida, você já vai ter um pipeline muito facilitado para desenvolver soluções, sabe? Mas se você quiser realmente ser um profissional, você vai ter que, enfim, estudar um pouco mais a fundo para conseguir entender é, como é que você mexe nos dados, como que você otimiza os resultados. Então, você vai precisar de um backgroundzinho aí de matemática, de álgebra linear principalmente, e de estatística. Boa. Tem algumas perguntas aqui no chat, e antes de eu fazer as perguntas, eu vou dar bypass na galera do chat aqui, mas não, tô frescando, mas é porque é relacionado e eu acho que tá bem ligado às perguntas que o pessoal fez. A minha pergunta é relacionada ao Júpiter, né? Eu vi que você usou aí essa ferramenta, esse Júpiter. O que é o Júpiter? Só para dar Tá. um overview melhor. Tá bem. Eu não falei isso até porque eu tive que correr um pouco, mas enfim, o Jupyter, ele é uma IDE, certo? De desenvolvimento em Python. E como o Python é uma linguagem interpretada, o Jupyter ele facilita muito porque você consegue executar trechos independentes de código. Então, eu consigo importar as minhas bibliotecas numa célula e aí eu vou rodar essa célula. O resultado dessa minha célula, ela é herdada pela célula de baixo. Então, o que eu fizer nessa Hum. célula de baixo aqui, ele vai conter, né, em runtime as informações que foram carregadas na célula de cima e assim sucessivamente. Então, o Jupyter ele permite que eu execute regiões isoladas no meu código e eu consiga ter algumas facilitações para trabalhar principalmente com dados, porque aqui, por exemplo, você pode ver que eu printei o meu data frame e o data frame simplesmente saiu aqui, certo? Então, eu executei essa célula, o meu data frame foi printado aqui embaixo, eu consigo ver os dados, e aqui embaixo, na próxima célula, eu consigo programar normalmente como se nada tivesse acontecido, utilizando os dados das células de cima. Então, o Jupyter ele facilita muito na hora de você analisar dados, porque você não precisa ficar rodando o código inteiro, né, para poder identificar assim,
um determinado trecho de código ele funcionou ou não. E ele também ajuda muito na hora de apresentação, porque você também pode marcar as células como sendo células de código ou como sendo células de markdown, como o exemplo dessa daqui, por exemplo. Então, na hora de fazer uma apresentação, eu consigo deixar as coisas printadas nas células, eu consigo marcar as células para botar uma descrição nelas. Então, o Jupyter, ele é isso, ele é uma IDE que facilita esse processo de estudo de dados e também de apresentação, certo? Massa, foda, velho. Muito bom. Agora entrando nas perguntas, aí também relacionado com essa parte mais da execução, né, eu diria. O Shopify, ele perguntou aqui, né? Boa noite. Não sei se você já falou ainda ou vai falar, mas em termos de programação em Python, o que você acha essencial saber do zero ao avançado? Tipo, um Python para ser mais focado em machine learning, você tem que ser um expert em Python ou você basta conhecer o básico da linguagem e os frameworks? O que é que você recomendaria? Eu não diria que você precisa ser um expert em Python, mas eu diria que você precisa saber um pouco a respeito de análise e desenvolvimento de algoritmo. Veja que, tipo, é uma coisa, em termos de a linguagem em si, ela é inferior em termos de importância do que alguns conceitos relacionados à computação, sabe? Eu acho que a análise e desenvolvimento de algoritmo é uma das coisas importantes. Outra coisa importantíssima é você entender como manipular as estruturas de dados do Python, certo? Porque o Python, ele tem uma abordagem a respeito de estrutura de dados que é um pouco particular, então você consegue fazer list comprehension, você consegue fazer slice de lista inline, tá ligado? Tipo isso aqui, ó, fazer esses slices de lista inline assim e tal. Então, tipo, em termos de Python, saber manipular as estruturas de dados e também as estruturas de dados das libs, como por exemplo, esse daqui é um array NumPy. O array NumPy ele tem uma série de métodos associados, uma série de coisas que você pode fazer com ele, que se você for usar um array normal em Python, você não vai poder. Então, saber manipular as estruturas que o Python te fornece é o principal, assim, saber manipular um data frame, saber o que é que você pode e não pode fazer com o data frame. Isso aqui é muitíssimo poderoso. Você consegue printar só uma coluna, você consegue fazer query, você consegue fazer um bocado de coisa com o data frame do Pandas, sabe? Então, tipo, as estruturas do Python, elas são muito individuais, elas têm uma característica muito forte e saber manipular elas, na minha visão, é o principal. Em termos de programação, quando você vai desenvolver um modelo, a programação ela não é tão desafiadora assim, sabe? O que é desafiador são os dados. Você vai ter que trabalhar muito em cima das correlações, e é por isso que manipulação de estrutura de dados é o importante, né? Pô, tipo, tu vai trabalhar com dado o tempo todo e tu vai ter que saber manipular eles da maneira mais ótima, da maneira mais otimizada possível. Então, eu acho que sim, quando você for estudar Python para machine learning, o que importa realmente é aprender fixamente as estruturas tanto do Python, nativas do Python, como List Comprehension, por aí vai, quanto as das libs, NumPy, SciPy, Pandas, principalmente, certo? Boa. É, E aqui, para a gente fechar, tem mais uma pergunta aqui do Tiago Brasileiro, que também já passou por aqui também. Ele já trouxe uma talk também sobre essa parte não focada especificamente em machine learning, então podem procurar aí no nosso YouTube. Foi uma talk bem legal sobre essa parte de análise de dados, foi onde ele focou mais. Na verdade, ele deu uma pincelada em todas essas áreas. É, e aí ele perguntou aqui se você tem alguma indicação, se você poderia indicar alguns repositórios de base para o machine learning. Ah, cara, o Kaggle, velho. O Kaggle, com certeza. Assim, essa base aqui eu tirei do Kaggle. As bases que a gente utiliza nos estudos lá da célula da Endra são todas do Kaggle também. Então, o Kaggle, ele é o principal repositório de base que você consegue tirar hoje em dia. Inclusive, lá no Kaggle tem muito desafio a respeito de base. Então, os caras vão lá e botam assim, ó, base tal, o desafio é fazer um modelo de classificação para determinar tal coisa. Aí a galera vai lá, posta os resultados, posta os algoritmos, o Jupyter Notebook lá e tal. Então, tipo, o Kaggle, ele funciona como uma comunidade de cientistas de dados, certo? A galera vai disponibilizar bases lá, essas bases vão ter dados às vezes fáceis, às vezes dados mais difíceis, certo? E aí, a partir disso, você vai participando de desafios. Então, o Kaggle é a plataforma que eu indico de repositório de base, com certeza. E o Chape aqui também perguntou agora se você poderia indicar algum livro para começar em machine learning, além dos cursos, né? Lembrando que os cursos que você colocou aí, eu vou colocar todos na descrição aqui do vídeo do YouTube. Então, se você estiver vendo aqui no YouTube, vai estar tudo aqui. Vou colocar o link também do Kaggle aí para a galera poder visualizar. Mas se tem algum livro que você possa indicar.
Cara, para ser bem sincero, eu nunca li um livro de machine learning. O meu método de estudo, ele sempre foi mais focado em fazer curso mesmo e tal, mas eu já cheguei a ler alguns trechos de livros nos estudos que eu fiz, e eu posso referenciar esses livros, assim como eu referenciei os cursos na descrição do vídeo do YouTube, eu passo pro Ramon aí e tal. Então, de cabeça, eu Pronto. não vou saber te indicar um livro, porque não foi o método de estudo que eu utilizei, mas eu posso indicar assim como eu indiquei os cursos, e colocar na descrição do vídeo. Você é do meu time também. Eu hoje em dia sou focado em vídeos e cursos e treinamentos. Eu acho que é muito mais direto É, do que os eu acho livros. que é muito direto Mas ao ponto. tem quem decida usar livros, né, hoje em dia. Eu acho que Sim, é com muito certeza. de pessoa para pessoa. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Queria agradecer bastante todo mundo que está aqui no chat. Hoje deu uma galera aqui. Vi que o chat movimentou um pouco também. Pô, muito obrigado a participação de todo mundo. Queria agradecer muito ao George por ter topado. Né? A gente ainda está começando aqui, o Coders Academy está engatinhando ainda, mas o George topou o desafio, trouxe uma talk, pô, foi muito foda mesmo. Parabéns pela talk, velho. Foi Obrigado, cara. top. E valeu, cara, pela participação. Não, eu estou bastante honrado, muito obrigado pelo convite, inclusive. Fiquei muito feliz com o convite e poder trazer essa palestra aqui. Preparei essa apresentação com muito carinho e eu estou muito feliz que a galera tenha gostado. Enfim, é isso. Se quiser me chamar para a próxima, tamo aí. Tudo certo. Só para tem um comentário especificamente que eu não ia deixar passar em branco, né? Obviamente. Nosso Diga querido lá, Moraes, que está aqui no chat, ele colocou diga uma lá. coisa que eu quero saber se você concorda. Ele disse aqui que os melhores algoritmos são os que funcionam com ifs. O que é que você tem a dizer a respeito disso? Eu sabia que ele ia vir com essa. Esse cara, ele me bulina desse jeito desde que eu trabalhava na Conducta ainda. Mas no fim das contas, cara, no fim das contas é tudo um saco de lixo, né? Eu tô brincando. Não é assim não, cara. Não é assim não. Eu convido você a vir estudar comigo aqui um pouco de álgebra linear. Talvez você mude essa sua percepção. Boa, boa. Cara, então é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação de todo mundo que está aqui. Se você chegou aqui agora e ainda não segue nosso canal, dá o seguir aí. Se você está vendo no YouTube, gostou do vídeo, deixa o joinha, compartilha com todo mundo, joga aí na rede da sua empresa. Eu tenho certeza que Machine Learning é um conteúdo que interessa hoje em dia a muita gente na área de TI. Mesmo que você não trabalhe com isso, mas eu acho que muita gente tem curiosidade de saber como é que funciona. E a gente conseguiu ir de uma introdução até um exemplo de código, isso é bem interessante. Então é isso, curte, compartilha, comenta também, que é importante para a gente. Se você é Amazon Prime, você tem o Prime Game aqui na Twitch e ainda não está inscrito em nenhum canal, deixa a inscrição aqui com a gente também, que ajuda. E é isso, pessoal. Terça-feira estaremos de volta aqui com mais um episódio do podcast e na próxima quinta também com mais um episódio do Coders Academy. Muito obrigado a todo mundo que participou e até mais. Valeu! Obrigado, galera. Valeu.